O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 162 da leitura do Catecismo em um ano. Nós vamos ler dos números 1262 a 1266 a respeito dos sacramentos da iniciação à vida cristã. A graça do batismo. Os diferentes efeitos do batismo são significados pelos elementos sensíveis do rito sacramental. O mergulho na água faz apelo ao simbolismo da morte e da purificação, mas também da regeneração e da renovação. Os dois efeitos principais são, pois, a purificação dos pecados e o novo nascimento no Espírito Santo. Para a remissão dos pecados. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados, o pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado. Com efeito, naqueles que foram regenerados, não resta nada que os impeça de entrar no reino de Deus, nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as sequelas do pecado, das quais a mais grave é a separação de Deus. No batizado, porém, certas consequências temporais do pecado permanecem, tais como os sofrimentos, a doença, a morte, as fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas de caráter, etc., assim como a propensão ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, ou, metaforicamente, o incentivo do pecado. Deixada para os nossos combates, a concupiscência não é capaz de prejudicar aqueles que, não consentindo nela, resistem com coragem pela graça de Cristo. Mais ainda, o atleta, na luta esportiva, só recebe a coroa se lutar segundo as regras. Uma criatura nova. O batismo não somente purifica de todos os pecados, mas também faz do neófito uma criatura nova, um filho adotivo de Deus que se tornou participante da natureza divina, membro de Cristo e co-herdeiro com ele, templo do Espírito Santo. A Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante, a graça da justificação, a qual torna-o capaz de crer em Deus, de esperar nele e de amá-lo por meio das virtudes teologais. Também concede-lhe o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo por seus dons, e permite-lhe crescer no bem pelas virtudes morais. Assim, todo o organismo da vida sobrenatural do cristão tem sua raiz no santo batismo. Como complemento catequético, vamos ouvir a audiência geral com o Papa Francisco, proferida em 9 de maio de 2018. A catequese sobre o sacramento do batismo leva-nos a falar hoje sobre o banho santo, Santo Lavacro, acompanhado pela invocação à Santíssima Trindade, ou seja, o rito central que propriamente batiza, isto é, imerge no mistério pascal de Cristo. O sentido deste gesto é evocado por São Paulo aos cristãos de Roma, primeiro perguntando: ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? E depois respondendo:
Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Isso está no capítulo 6 da carta aos Romanos. O batismo abre-nos a porta para uma vida nova de ressurreição, não para uma vida mundana, uma vida segundo Jesus. A pia batismal é o lugar em que se faz a Páscoa com Cristo. O homem velho é sepultado com as suas paixões enganadoras. Conferir a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 22. Para que renasça uma nova criatura. Verdadeiramente passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Como diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nas catequeses atribuídas a São Cirilo de Jerusalém, é explicado assim aos neófitos quanto lhes aconteceu na água do batismo. É bonita essa explicação de São Cirilo. No mesmo instante morreis e nasceis, e a mesma onda salutar torna-se para vós sepulcro e mãe. O renascimento do novo homem exige que seja reduzido ao pó o homem corrompido pelo pecado. Com efeito, as imagens do túmulo e do ventre materno, referidas à fonte, são muito incisivas para expressar o que acontece de grandioso através dos simples gestos do batismo. Apraz-me citar a inscrição que se encontra no antigo batistério romano do Latrão, onde se lê em latim esta expressão atribuída ao Papa Sisto III. A Mãe Igreja dá à luz virginalmente mediante a água os filhos que concebe pelo sopro de Deus. Quantos de vós, renascentes desta água, esperai o reino dos céus? Virginio feto genetrix ecclesia natus, quos spirante Deo concipit amene parit, celorum regnum sperate hoc fonte renati. É bonito a igreja que nos faz nascer, a igreja que é o ventre e a nossa mãe através do batismo. Se os nossos pais nos geraram para a vida terrena, a Igreja regenerou-nos para a vida eterna no batismo. Tornamo-nos filhos no seu Filho Jesus. A carta aos Romanos, capítulo 8, também a carta aos Gálatas, capítulo 4. Também sobre cada um de nós, renascidos da água e do Espírito Santo, o Pai Celestial faz ressoar com amor infinito a sua voz que diz: Tu és meu Filho amado. Capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Esta voz paternal, imperceptível ao ouvido, mas bem audível pelo coração de quem crê, acompanha-nos durante a vida inteira, sem nunca nos abandonar. Durante toda a vida, o Pai diz-nos: Tu és meu Filho amado, tu és minha filha amada. Deus ama-nos muito como um pai e não nos deixa sozinhos, e isto desde o momento do batismo. Somos filhos de Deus renascidos para sempre. Com efeito, o batismo não se repete, porque imprime um selo espiritual indelével. Este selo não é apagado por pecado algum, embora o pecado impeça o batismo de produzir frutos de salvação. O selo do batismo nunca se perde. Padre, mas se alguém se torna um bandido, dos mais terríveis, que mata as pessoas, que comete injustiças, o selo desaparece? Não. Aquele Filho de Deus é o homem que faz estas coisas para a própria vergonha, mas o selo não se apaga. E ele continua a ser Filho de Deus que vai contra Deus, mas Deus nunca renega os seus filhos. Compreendestes? Deus nunca renega os seus filhos. Repitamo-los todos juntos. Deus nunca renega os seus filhos. Por conseguinte, incorporados a Cristo por meio do batismo, os batizados são conformados com Ele, o primogênito entre uma multidão de irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Mediante a ação do Espírito Santo, o batismo purifica, santifica, justifica para formar em Cristo de muitos um só corpo. Exprime-o a unção crismal, que é sinal do sacerdócio real do batizado e da sua agregação à comunidade do povo de Deus. Portanto, o sacerdote unge com o sagrado crisma a cabeça de cada batizado, depois de ter pronunciado estas palavras que explicam o seu significado. É o próprio Deus quem vos consagra com o crisma de salvação para que, inseridos em Cristo, sacerdote, rei e profeta, sejais sempre membros do seu corpo para a vida eterna.
Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!